O Brasil não precisa disso. Ou seja, há um grau de confiança no Brasil extraordinário. Eu tenho viajado o mundo, eu tenho conversado com muitos presidentes, eu tenho recebido o presidente, o presidente do FMI, tenho recebido o presidente do Banco Asiático, tenho recebido o presidente do Citibank, tenho recebido o presidente do Santander. Todos os bancos que eu recebo demonstram que não há país com mais otimismo do que o Brasil. Nós fomos o segundo país em receber investimento externo. Ora, então, nós temos uma situação que não necessita essa taxa de juros. O Brasil não pode continuar com uma taxa de juros proibitiva de investimento no setor produtivo. Como é que você vai convencer um empresário de fazer investimento se ele tem que pagar uma taxa de juros absurda? Então, é preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. A inflação está totalmente controlada. Agora fica se inventando o discurso de inflação do futuro, que vai acontecer, que vai acontecer. Vamos trabalhar em cima do real. Realmente o Brasil está vivendo um bom momento. A economia está andando, os empregos estão crescendo, o salário está crescendo, a inflação está caindo. Ou seja, o que mais nós queremos? O que mais nós queremos é atrair mais investimento para o Brasil e que o Banco Central se comporte, na perspectiva de ajudar esse país e não de atrapalhar o crescimento do país. Você tem um país que está com a economia crescendo acima daquilo que o mercado imaginou. Você tem um país que está gerando mais empregos. Em 17 meses foram 2.400.000 novos empregos informais empregos formais no país. Você teve a massa salarial crescendo 11,5%. Você tem a situação é muito boa do ponto de vista econômico, se você comparar o Brasil que nós pegamos quando nós chegamos. A situação tem mais investimento, tem o PAC, são 1,7 trilhão de investimento. O PAC está todo lançado, está todo em andamento, e é por isso que eu digo que esse ano é o ano da nossa colheita. Ou seja, nós plantamos no ano passado, semeamos esse ano, e agora nós vamos colher tudo aquilo que nós fizemos, e é por isso que eu digo para você, Milton, não tenha dúvida que o Brasil vai terminar muito bem. Quando eu terminar o meu mandato, o Brasil vai estar muito bem, como esteve em 2010. Como esteve em 2010, a economia vai continuar crescendo, o emprego vai continuar crescendo, o salário vai continuar crescendo, a inflação vai estar controlada. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político, e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Eu já lidei muito tempo com o Banco Central, e o Meirelles era o meu presidente do Banco Central, e eu duvido que esse Roberto Campos tenha mais autonomia do que tinha o Meirelles. Duvido. Duvido. O que é importante saber é assim, a quem que esse rapaz é submetido. Como é que ele vai numa festa em São Paulo, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Então, veja, eu trato com muita seriedade. Muita seriedade. Eu vou escolher um presidente do Banco Central que seja uma pessoa que tenha compromisso com o desenvolvimento desse país, com o controle da inflação, mas que também tenha na cabeça que a gente não tem só que pensar no controle da inflação, nós temos que pensar também numa meta de crescimento. Porque é o crescimento econômico, é o crescimento da massa salarial que vai permitir que a gente possa controlar a inflação com uma certa tranquilidade. Então, como eu já fui presidente 8 anos, e é importante, viu, Cátia, você saber que só tem 2 pessoas com mais experiência do que eu de governar o Brasil. Dom Pedro, que governou 60 anos, e o Brizola, o Getúlio, que governou de 30 a 45 e depois de 50 a 54. No restante, eu sou o que tem mais experiência em lidar com essas coisas. Eu já vivi esse nervosismo. O mercado, muitas vezes, sinceramente, muitas vezes o mercado não contribui com o país, porque especulam, porque tem mentira na imprensa, porque vende coisa falsa. Eu estava dizendo, cara, eu me reuni com 4 bancos internacionais que vieram no Brasil. Eu encontrei com a presidenta do FMI em Hiroshima. E ela me disse, o Brasil vai crescer só 8%. Eu falei, a senhora está equivocada, a senhora não conhece o Brasil vai crescer mais. Quase crescemos 3%, 2,9%. Agora, nós vamos crescer outra vez. Então, na hora que eu tiver que escolher um presidente do Banco Central, vai ser uma pessoa madura, calejada, responsável,
responsável, alguém que tenha respeito pelo cargo que exerce, que tenha respeito, e alguém que nos submeta a pressões de mercado. Alguém que faça aquilo que for de interesse dos 203 milhões de brasileiros. Porque, veja, não é que ele encontrou com o Tarcísio numa festa. A festa foi do Tarcísio para ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhoso a taxa de juros de 11,25 ou de 10,50. Geralmente está achando maravilhoso. Então, quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, sabe, nós vamos repetir o Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável, e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. Ele tem que dirigir a política monetária desse país, levando em conta que nós precisamos controlar a inflação e crescer.